paz do Senhor, Lídias. Tudo bem com vocês? Que Deus em Cristo vos abençoe. Irmãs, chegamos a mais uma lição, a 9ª lição desse trimestre, que tem por título Vivendo o Fervor Espiritual. Na semana passada a gente estudou sobre comprometidos com a palavra de Deus. Que lição abençoada, irmãs? A gente pôde receber de Deus, muitas instruções, muitas bênçãos, a respeito do compromisso que nós devemos ter com Deus. Foi uma lição maravilhosa. E graças a Deus nós temos aprendido com as lições desse trimestre. Vivendo o fervor espiritual. 28 de fevereiro de 2021. O texto áureo diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5 e versículo 18. A verdade prática, ela diz o seguinte: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também a uma vida plena no Espírito Santo. A gente viu isso, na lição 3 que a gente estudou, e ficou bem claro, essa diferença aí. A leitura bíblica em classe, ela está em Efésios, capítulo 5, dos versículos 15 ao 20. Diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é Paulo, escrevendo aos Efésios. A gente vai voltar um pouquinho aqui, para a gente focar um pouquinho no título da lição, que fala Vivendo o Fervor Espiritual. A gente vai entender o que é fervor, o que é ser um crente, o que é ser uma pessoa fervorosa. No dicionário, diz assim: fervor é ação de ferver, condição do que foi submetido à fervura, grande calor, ardência, brasa. Já no sentido figurado, significa o empenho com que se busca satisfazer ou realizar algum desejo. Também diz, fervor também traz a ideia de dedicação. Uma pessoa fervorosa é uma pessoa empenhada, é uma pessoa dedicada às coisas espirituais. Um crente fervoroso, ele não é um crente superficial, ele não é um crente fingido. Ele está sempre aceso para as coisas de Deus. Glória a Deus por isso. Na vida cristã, eu fiz umas anotações aqui de 3 tipos de temperatura de um coração. A gente vai ver o primeiro tipo. Um coração ardente. Lucas 24, 32, que diz assim: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Aquela passagem que Jesus fala sobre os
aliás, que Lucas fala, né, sobre os discípulos que estavam indo para Emaús. E quando Jesus encontrou com eles, eles não o reconheceram, mas quando Jesus se apresentou, eles perceberam que no momento em que Jesus falava, algo eles sentiram. E o segundo é um coração frio. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o terceiro, que é o pior de todos, né? Um coração morno. Lá em Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 16, diz assim: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é o Senhor falando, né? Para o povo que estava morno, na mornidão espiritual. E aqui, minhas irmãs, eu faço uma pergunta retórica para vocês. Qual é a temperatura que está o seu coração? É necessário que ele esteja quente. Mas se porventura estiver frio ou morno, você já começa a pedir para o Espírito Santo começar a te tocar nesse momento e que ele venha te aquecer para que você seja tomado pelo fervor espiritual. Glória a Deus. Vamos entrar na introdução da lição. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2:4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso nós já estudamos na terceira lição, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. O primeiro tópico, ele vai falar sobre a importância da devoção pela palavra e oração. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. O primeiro subtópico é devoção, o segundo, oração e palavra, o terceiro, viver sabiamente, e o quarto vai falar a respeito do tempo, né, do nosso tempo, remindo o tempo. Tópico 1, devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação, zelo, como o nosso apreço pela oração, o amor pela palavra e o apego ao jejum. Tem um pastor que eu conheci há muito tempo que ele diz que o jejum, ele é a oração do corpo. Leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes. São importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e de humildade, prudência e sabedoria. De humildade, prudência e sabedoria. A nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição. A importância da devoção pela palavra e pela oração. Aqui neste ponto, nesse primeiro subtópico sobre devoção, nós vamos entender o que é devoção. O que é, na verdade, devocional ou uma pessoa que vive uma vida devocional. O devocional é o nome que se dá
ao momento do dia em que é dedicado exclusivamente para cuidar do relacionamento com Deus. Quando você separa um tempo para entrar em contato com o Senhor, ou seja, meditar na palavra, orar, adorá-lo. Devoção é o zelo por todas as coisas que são espirituais. Viver uma vida devocional é preparar o coração para ter o seu momento íntimo com Deus. Todo crente fervoroso tem uma vida devocional intensa. Todos os dias você ora, todos os dias você medita na palavra, durante a semana ou durante o mês você tira um tempo, um dia, para jejuar. É frequente nos cultos, participa da escola dominical e entre outras coisas, Você também realiza cultos domésticos juntamente com sua família. Tem que existir na vida de todo crente um momento para esse devocional. E eu não me refiro, quando eu falo de devocional, eu não me refiro a você ouvir uma pregação. Não é errado, mas no seu momento devocional, você precisa buscar, como eu falei anteriormente, exclusividade, estar exclusivamente com o Senhor. Não é alguém falando das Escrituras para você, mas é você indo pessoalmente até as Escrituras. E isso é maravilhoso, E olha só os benefícios de uma vida devocional. Primeiro, incentiva o exercício diário da meditação e da oração. Segundo, permite-nos conhecer a vontade de Deus. Terceiro, estreita o nosso relacionamento com Deus. A pessoa que tem o seu cantinho de oração, que tem o seu momento particular com Deus, que dobra os seus joelhos para agradecer a Deus antes de dormir, que busca o Senhor quando acorda, que todos os dias separa um tempo para meditar nas Escrituras, esse crente, ele tem intimidade com Deus. Quarto, proporciona crescimento espiritual. Se você lê a Bíblia todos os dias, imagina só, até Jesus voltar, quantas vezes você já não terá lido a Bíblia toda? Você já pensou nisso? Aí você diz assim, irmã Vomiere, eu já sou crente há 20 anos, já sou crente há mais de 20 anos e eu nunca li toda a Bíblia. Aí eu vou dizer para você o seguinte, se você lê 3 capítulos da Bíblia por dia, em um ano, você terá lido a Bíblia toda. Irmãs, nós precisamos ter uma vida devocional. É importante para a nossa vida espiritual esse contato diário com o Senhor, sendo através da oração, sendo através da meditação na palavra. A gente precisa ter uma vida de intimidade com o Senhor. Mas é bem verdade que existem alguns inimigos que militam para que a gente não tenha uma vida fervorosa. Aqui no primeiro tópico da lição, o comentarista da lição ele vai apontar um desses inimigos. Aqui no finalzinho do primeiro subtópico, ele diz assim: a nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição. Essas práticas do que a gente está comentando, tudo isso que a gente faz no nosso devocional. Aí a pessoa diz assim: gente, eu oro
como eu oro demais. Eu oro todos os dias. Ou então a pessoa fala, gente, eu tenho muito conhecimento. Eu já li a Bíblia pelo menos umas 20 vezes, pelo menos umas 30 vezes. E isso acaba sendo motivo de exibicionismo. E isso não é correto, porque Jesus ele vai falar o seguinte a respeito disso, que quem faz isso já recebeu o seu galardão. E tudo isso que a gente pratica na presença do Senhor, que nada mais é do que a nossa própria obrigação como cristão, não pode se tornar motivo de exibição. Agora nós vamos conhecer alguns inimigos da vida fervorosa. E talvez vocês aí, irmãs, vão se identificar com algum deles. O primeiro inimigo, eu coloquei aqui pelo menos 5. E a gente vai estar vendo com qual você se identifica aí. O primeiro, falta de tempo. Que coisa, né, irmã? É a reclamação de quase todo mundo, a falta de tempo. Ah, irmã, eu não tenho tempo. Irmã, sabe por que eu não oro, irmã? Sabe por que eu não faço esse devocional aí que você acabou de falar? Eu tenho até vontade, irmã, mas eu não faço porque eu não tenho tempo. Aí eu digo para você, você teve tempo para se alimentar? Você teve tempo para ir ao banheiro? Você teve tempo para tudo o que era necessário durante o dia. E sabe por que você teve tempo para fazer essas coisas? Porque são coisas que você tem necessidade de fazer. E sabe qual é o problema, irmãs? Não é falta de tempo. Esse negócio de falta de tempo são apenas desculpas que você usa para não fazer o que a Bíblia nos manda fazer. E outra coisa, é porque muitos de nós tratamos o que é prioridade como coisas secundárias. E quando isso acontece, nós deixamos aquilo que é mais importante em segundo plano. E por isso a gente acha que não tem tempo. Teve uma vez que eu vi uma jovem senhora. Inclusive eu já falei numa aula que a gente teve presencial para vocês a respeito dessa pessoa. Ela acordava pela madrugada, ela tinha esposo, tinha filhos, tinha casa para arrumar. Ela era uma mulher comum, como qualquer uma de nós. E ela acordava às 5 da manhã, ela fazia as coisas de casa, 6 horas da manhã ela ia para a academia, ela voltava, ia levar o filho na escola, ia para o trabalho às 8 horas, voltava em casa, pegava o menino da escola. Ela fazia tanta coisa que às vezes a gente, só de pensar, a gente fica cansado. Mas ela dava conta. Por que ela dava conta? Porque as mesmas 24 horas que Deus deu para ela, Ele deu para cada um de nós também. O que acontece com a gente que fala que não tem tempo é que a gente não consegue administrar o nosso tempo. Então a gente precisa reavaliar essa situação aí, né? Porque tempo a gente tem. O que falta é a gente colocar a prioridade no seu devido lugar. Aí você me pergunta, e como que eu venço esse inimigo, irmã? Reconhecendo que você está tratando o que é prioridade e necessidade como algo sem importância. E você precisa mudar. Precisa rever os seus conceitos com relação a isso. Comece a tratar o momento de oração, o momento de meditação na palavra, o momento devocional como algo que é de extrema necessidade para a sua vida. O segundo inimigo da vida fervorosa é a preguiça. A preguiça anda de mãos dadas com a procrastinação. O que é procrastinação? Eu também não sabia, aprendi agora. A procrastinação é algo que se adia. Ah, não, eu faço isso mais tarde. Não, amanhã eu faço isso. E vai
adiando. Você acorda de manhã e diz assim: hoje eu vou ler a Bíblia. Não, quer saber? Vou dormir mais um pouquinho. Meio-dia eu leio. Aí meio-dia tem aquela correria da hora do almoço, que você precisa servir o filho, que você precisa servir o marido, que você precisa deixar tudo em ordem para o momento do almoço. Aí você diz assim: não vai dar tempo agora, eu leio à noite. Aí à noite o que acontece? Você está cansada, né, de um dia todo de trabalho. Aí você diz assim: não, amanhã de manhã eu leio a Bíblia. Irmãs, isso vai virando um ciclo. E sempre vai acontecendo, e acontecendo, e acontecendo. E se você não tomar uma atitude, isso não vai mudar. E outra coisa, preguiça não combina com servo de Deus. E a gente olha assim para um exemplo grande, o próprio Deus. A Bíblia diz que, lá no livro de Gênesis, que ele não é um Deus de obras inacabadas. Você vê que ele começou o projeto da criação, né? E ele concluiu esse projeto em 6 dias. Ele não tem mais nada que se precise ser feito. Tudo que precisar fazer com relação a tudo que existe, Deus concluiu. E lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Então você percebe que Deus, tudo que ele começa, ele termina. E como eu venço isso, irmã? Assuma a responsabilidade. Pare de adiar as coisas. Faça agora, comece agora. Não espere a motivação chegar. Talvez ela nem chegue. Você precisa fazer agora. Leia agora. Aí você diz: irmã, mas a minha carne não deixa. Mas você vai ler a si mesmo, sem a sua carne deixar. Irmã, o cansaço me pegou hoje. Leia cansado mesmo, ore cansado mesmo, busque cansado mesmo, porque você vai ver que assim como existe o ciclo negativo, a partir do momento que você começar a fazer, que você começar a orar, começar a jejuar, começar a ler a palavra, isso vai se tornar um hábito na sua vida. E quando você perceber, você já vai estar fazendo tudo isso de forma bem natural. Amém? E o terceiro inimigo, e esse terceiro inimigo, ele é terrível, terrível mesmo. Se tratando desse momento devocional, ele é um dos piores. Ele é a distração. Pegou aí, irmã? No momento do nosso devocional, não podemos dividir a nossa atenção com Deus e outras coisas. Você já pensou, irmãs, se eu tivesse aqui dando essa aula para vocês, aí chega aqui um WhatsApp no meu celular, aí eu vou e... Só um minutinho aí que eu vou dar uma olhada aqui, que chega um WhatsApp para mim. Sabe o que vai acontecer, irmãs? Vai ficar chata a aula. Você vai até sair daí da frente, não vai assistir mais. Por quê? Porque não é legal se distrair. Eu estou aqui fazendo uma coisa, de repente eu me distraio com outra. Não é legal. E isso, assim mesmo acontece na nossa vida em casa, no momento da meditação, no momento do devocional. Aí você chega lá, alguma coisa no seu celular, você está com ele ali do lado da Bíblia, aí você está lendo aqui Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 5, no versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que... chegou alguma coisa aqui, deixa eu ler. Aí você vai, se distrai ali, aí quando você volta... Onde é que eu estava mesmo? Você já está todo perdido. Aí você acha assim, Deus vai receber? Isso é adoração? Pode ser considerada adoração?
eu acredito que Deus, ele não vai receber. Outra coisa que acontece muito, em muitos lugares, é você pegar sua Bíblia e ir para frente da televisão, liga lá um filme na Netflix e fica ali. Uma hora você olha aqui, outra hora você olha lá. Você não vai conseguir nem entender uma coisa e nem outra. E o que acontece? Você está prejudicando a sua vida espiritual. Não tem como você ter uma vida devocional se distraindo com outras coisas. Você está deixando de ouvir a palavra de Deus para ouvir aquilo que é inútil. O quarto inimigo de uma vida devocional. Esse também é muito cruel. Muito cruel. É o pecado. Irmãs, a gente tem o costume de fazer muito como Adão e Eva no momento que a gente peca. Adão e Eva, quando eles pecaram, eles se esconderam. A Bíblia fala que eles se esconderam de Deus. Deus foi lá no jardim, atrás deles, chamou Adão, Adão, onde tu estás? Aí ele, Senhor, eu estou aqui escondido, porque quando eu ouvi o Senhor, eu fiquei com medo, eu fiquei com vergonha, porque eu percebi que eu estava nu. E irmãs, com a gente não é diferente. Quando a gente peca, porque o pecado, ele gera em nós uma vergonha. E a gente acaba fazendo como Adão e Eva. Aí quando você peca, quando a gente peca, aí 3 dias sem ler a Bíblia, 1 semana sem orar. Aí você fala assim no dia de culto, hoje eu não vou para o culto. Estou com vergonha de encarar os irmãos lá na igreja. E isso vai passando, e cada vez mais você vai se afastando do Senhor, da vida de comunhão que você deveria ter com Deus. Ao contrário disso, quando nós pecamos, o que a gente deve fazer? Correr para os pés do Senhor. Dizer, Senhor, eu pequei, me ajude, Senhor, foi mais forte do que eu, Senhor, não consegui resistir, eu pequei. Confessa a Deus o pecado, pede ajuda dele. Você não pode deixar que a vergonha lhe impeça de correr para os braços do Senhor. O próprio Jesus, ele disse lá em Marcos, no capítulo 2 e no versículo 17, ele disse que são os doentes que precisam de médico. Então, no momento em que você está frágil, seja lá qual for o motivo, corra para os pés do Senhor. E com certeza lá você vai encontrar a força, a ajuda que você precisa. Não permita que o pecado acabe com o seu fervor espiritual. Não permita isso, não permita. Aí você diz assim, mas irmã, eu pequei. Sim, irmã, você pecou. Não tem mais nada que se possa fazer para mudar isso aí. Já está no passado. O que você tem que fazer a partir de agora? Arrepender-se e pedir perdão. E pedir a graça e a misericórdia de Deus para que isso não se repita. Só não pare de buscar a Deus por conta de falhas cometidas. Se você fizer isso, a sua vida esfriará. O quinto inimigo, a falta de vontade. Eita, irmã, essa é forte. Eu falei que em algum momento, vocês iam se identificar com algum desses inimigos aí da vida fervorosa, Aí você diz assim, hoje eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Hoje eu acordei sem vontade de orar. Hoje eu não vou orar.
Aí eu pergunto para você, por que você não está com vontade de orar? Do que você está se alimentando que não tem fome de Deus? O que é que você está comendo aí fora? Sabe o que acontece, irmãs? É que às vezes nós passamos o dia inteirinho enchendo a nossa vida de besteiras. É o WhatsApp, é o Instagram, é o Facebook, essa galera mais jovem aí, os memes, né? E quando chega o momento que você precisa buscar o Senhor, o que acontece? Você está cheio. Você está cheio, você não sente mais fome. O que eu tenho que fazer, irmã? Comece a cortar o que é inútil. Comece a dizer não para os pratos que a carne te oferece. Comece a fazer regime de tudo que não presta. Aí você verá que o teu espírito sentirá fome de Deus. Tá aí uma boa dica, irmã, se você seguir isso aí. E quais são os elementos de uma vida devocional? Aí eu enumerei algumas aqui. A oração, a adoração, leitura da palavra de Deus, meditação, obediência a Deus, jejum, comunhão e o serviço. Então, esses são os elementos de uma vida devocional. Aqui no quarto subtópico, ele vai dizer o seguinte: remindo o tempo. Aí eu vou resumir isso aqui. Se você fizer tudo isso que a gente acabou de aprender, você estará remindo o seu tempo. Se você orar, ler a Bíblia, encontrar, né, nessas 24 horas aí que Deus deu para cada um de nós, se você encontrar nessas 24 horas esse tempo para estar na presença do Senhor, para estar em contato com o Senhor, você estará remindo o seu tempo. Amém? Segundo tópico, a importância em manter-se cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheios do Espírito Santo do Pentecoste. Aqui o subtópico 1. E não vos embriagueis com vinho. E não vos embriagueis com vinho. Essa frase é como a Septuaginta traduz: não olhes para o vinho. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã. Mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos que resultam sempre em desgraça. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não se embriaguem com bebida alcoólica. Não se embriaguem, isso vai trazer para vocês danos, vai lhe causar mal. Não se embriaguem, não sejam controlados pela bebida alcoólica. Subtópico 2. Mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão indica renovação,
novo enchimento do Espírito. A ação do Espírito na vida cristã não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia. Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias e isso vem desde o Pentecoste. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecoste. Lá em João, no 20:22, fala, né, que no domingo da ressurreição, quando Jesus ele entrou ali naquele local onde os discípulos estavam, né, ele falou: recebei o Espírito Santo. Eles já eram salvos. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito, enchei-vos do Espírito, que é característica típica dos pentecostais. O terceiro subtópico: não confundir com o batismo no Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3. A gente já viu, né? Tudo isso. Isso já foi estudado na lição 3. Em outras passagens cheias do Espírito Santo, diz respeito ao batismo no Espírito Santo. Mas é o caso de Efésios 5:18. Mas não é o caso de Efésios 5:18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Observe a frase: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Aqui Pedro ele não estava falando em línguas, né? Então é essa diferença aqui que o comentarista está explicando, que está lá em Atos 4:8. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecoste. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fala de alguém já batizado no Espírito Santo. E é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito Santo. Tem pessoas que perguntam se uma pessoa que não é batizada no Espírito Santo, se ela pode ser cheia do Espírito Santo. Segundo a lição que a gente está estudando, diz que sim. Você não precisa ser batizado no Espírito Santo ou falar em outras línguas, como em Atos 2, para ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo se refere tanto ao batismo como está em Atos 2:4, mas pode também se referir a uma vida plena, controlada pelo Espírito Santo. Aí você diz assim: mas irmã, eu não sou batizada com o Espírito Santo. Mas se você viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, em submissão e obediência à palavra do Senhor, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. A importância de manter-se cheio do Espírito Santo. Aqui eu vou dar exemplo de duas pessoas cheias do Espírito Santo. Precisamos nos manter cheios do Espírito Santo. Jesus viveu uma vida cheia do Espírito Santo. Ele foi levado ao deserto cheio do Espírito Santo. Está lá em Lucas 4:1. Ele saiu do deserto cheio do Espírito Santo. Lucas 4:14. Ele leu o livro do Senhor e disse que sobre ele estava o Espírito do Senhor. Lucas 4:18. Ele se alegrou no Espírito Santo. Lucas 10:21. Ele expulsou demônios pelo poder do Espírito de Deus. Mateus 12:28. Ele foi ungido pelo Pai com o Espírito Santo.
Atos 10, 38. E ele se entregou à morte pelo Espírito Santo. Hebreus 9, 14. Então quer dizer que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou cheio do Espírito Santo. Jesus, ele é o nosso principal modelo, né? É o principal em que nós podemos nos espelhar. Ele é o principal modelo, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós enxergamos as características de um homem cheio do Espírito Santo. Como eu falei, temos Jesus, né, claro, como nosso exemplo maior, a nossa principal referência, mas temos também Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. E em Estevão conseguimos enxergar as características de alguém que é cheio do Espírito Santo, como está lá em Atos 6:3. E quais são as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Primeiro, ela tem boa reputação. Ai, irmãs, eu vou fazer uma pergunta retórica novamente para vocês. O seu vizinho, ele pode dar bom testemunho de você? Ou será que quando alguém perguntar o seu respeito, ele vai dizer o quê? Aquela irmã? Ou irmã mentirosa? Ou irmã que fala mal da vida alheia? Irmãos, a reputação é algo bíblico e é algo que nós precisamos preservar. Segundo, ousadia para anunciar a verdade. Atos 6:10, falando a respeito de Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Estevão, ele falava com ousadia. E aqui a gente não pode confundir ousadia com oratória, porque a gente tem a ideia de que ser ousado é falar com eloquência, né? É ter toda aquela oratória ali bonita. E não é isso. Deus, ele pode, inclusive a gente tem muitos textos bíblicos, histórias bíblicas de pessoas que eram simples, pessoas que pescadores, pessoas que cuidavam de gado, pessoas que cuidavam de ovelhas, e Deus levantou e usou essas pessoas simples e humildes de forma poderosa. Quando essas pessoas falavam, era como uma flecha, né, que ia em direção ao alvo, aquilo que Deus queria falar, né, o alvo era atingido, Deus usando aquelas pessoas de forma, né, simples. Então nós não podemos confundir ousadia com oratória. Terceiro, é uma vida caracterizada por ser um canal do céu na vida de outras pessoas. Se você é cheio do Espírito Santo, a tua vida será um milagre na vida de outras pessoas. Aqui em Atos 6:8 vai dizer assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, se você é cheio do Espírito Santo, Deus pode te usar para fazer tudo isso que ele usou Estevão para que fizesse, né? 4. Serve à igreja e aos líderes com fidelidade. Se você é uma pessoa cheia do Espírito, você é humilde. Você sabe se submeter às lideranças. Você sabe ser corrigido. Você aceita a orientação. Você abraça o serviço com amor e dedicação. Você observa a vida de Estevão. Como é que Estevão surgiu na história.
ele era um simples cooperador da obra, mas no momento em que que Paulo falou que precisavam ser escolhidas pessoas, né? Pessoas corretas, pessoas honestas, né? De boa índole. Então Deus escolhe aqueles 7, qual era um deles, né? Era Estevão. Então ali ele poderia muito bem dizer assim: mas os apóstolos vão, né, se sobressair, eles vão ficar com a palavra e eu vou servir mesa. Aonde Deus chamar você, aonde Deus colocar você, você deve fazer com zelo, com dedicação. Tudo aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos para fazer, faça com amor e dedicação. O 5º, ver o céu aberto em circunstâncias terríveis. Aqui no Atos 7, 55, vai dizer assim: Estevão estava sendo apedrejado, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está de pé à mão direita de Deus. Então, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela vê o céu aberto em meio às adversidades. E o 6º e último aqui, ele é um dos mais difíceis. Libera perdão. Olha o que está escrito aqui em Atos 7 e 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Eu vou continuar aqui. Expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então aqui você vê que mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo passando por toda essa situação aí, até no caso de morte, Pedro ele perdoou. Então o conselho que eu dou para você: comece perdoando quem lhe machucou. Assim como a gente vê aqui o exemplo de Estevão, nós precisamos colocar essa questão do perdão na nossa vida diária também. Mas, irmão, eu não consigo. Já tentei de todo jeito, mas eu não consigo. Então eu falo para você: comece a buscar no Senhor. Senhor, me ajuda, me ensina a perdoar. Eu não consigo perdoar. Que você vai ver que no momento Deus vai agir e você vai começar a perdoar. 3º tópico: vigilantes contra a frieza espiritual. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito. Atos 6:3. Como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características. O testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. O primeiro subtópico: testemunho transbordante. Segundo, dar graça em tudo. Terceiro, sujeição. É um sinal evidente. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja.
Os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, naquilo que acreditam está inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Os salmos são os saltérios de Israel, o livro dos salmos, quais o Espírito dava uma vida nova. Muitos deles são adaptados à música ainda hoje no judaísmo e no cristianismo. Os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs. E lamentamos o fato de não terem sobrevivido, mas algumas de suas estrofes estão no Novo Testamento. Filipenses 5:11 é um bom exemplo. Os cânticos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Então a gente vê que os hinos que são aceitos por Deus como adoração são aqueles que têm a letra, né, que exaltam, que glorificam o nome do Senhor. Em Hebreus, o escritor fala de um louvor, né, de uma adoração, fala a profundidade das riquezas, né? Isso aí você pode cantar. Tem muitas pessoas que cantam, não tem como ser considerado louvor, né? Como ser considerado um hino. Mas alguns que cantam umas músicas por aí que não exaltam o nome do Senhor e que nós não devemos repeti-las, né? Então, se você quer cantar alguma coisa, cante um louvor que está na Bíblia. Coloque uma melodia, uma música, né, em um louvor que está na Bíblia e ele será aceito como fragrância suave, né, a Deus. Por mais que você seja fervoroso, a frieza espiritual sempre será uma possibilidade. Por isso, precisamos ter muito cuidado para que o nosso coração não seja tomado pela frieza. E o que nos leva a uma vida de frieza espiritual? 3 pontos aqui, que diz assim, o primeiro diz assim, o pecado não confessado. Quando o crente negligencia a sua vida de santidade e permite que o pecado reine em seu coração, o fervor vai acabando e começa a aparecer os sintomas de quem está perdendo o fervor. Irmã, quais são esses sintomas? Primeiro, a sua vida começa a esfriar. O seu amor por Jesus também vai esfriar. O seu amor pelo próximo vai esfriar. E o seu amor pela obra de Deus também vai esfriar. Segundo, a falta de dedicação. A gente vê lá no Antigo Testamento que quando Deus mandou com que Moisés construísse o tabernáculo e também fosse constituído sacerdotes, né, para cuidar do tabernáculo, cuidar dos sacrifícios que eram oferecidos a Deus, cada um tinha a sua devida função e existiam funções que eram diárias. O sacerdote, ele tinha várias funções que eram diárias. Tinha sacrifícios que eram feitos tantos pela manhã como à tarde, e aquilo não podia faltar. Era um comprometimento que o sacerdote deveria ter com aquele trabalho, com aquela obra. E lá no Novo Testamento está dizendo que Deus nos fez reis e sacerdotes. E como sacerdotes, nós temos responsabilidades diárias. Nós precisamos manter o altar aceso. Então, para que a nossa vida espiritual não se apague, nós precisamos manter o nosso altar aceso. Então, assim como os sacerdotes chegavam naquele momento, né, e
tiravam as cinzas, colocavam lenha nova, eu convido as irmãs, essas que estão passando por algum tipo de problema, seja desânimo, seja o que for, eu convido a vocês a soprarem as cinzas e a colocarem lenha nova, porque eu creio que Deus ele vai dar força e condições para que você venha manter o seu altar em chamas. Amém? Glória a Deus. Terceiro, a negligência com o Espírito Santo. Esse é um dos motivos pelos quais muitos crentes esfriam na fé. Tem um exemplo aqui de Paulo, né? Paulo exortou a igreja de Éfeso para que não entristecesse o Espírito Santo, no qual foram selados para o dia da redenção. Está lá em Efésios 4, no versículo 30. Aos crentes de Tessalônica, Paulo diz: não extingais o Espírito Santo. Está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 19. E se nós não cuidarmos com zelo da nossa vida espiritual, também podemos apagar o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Precisamos ter cuidado. Mas se você, porventura, esfriou espiritualmente, aqui vai alguns passos para que o fervor espiritual seja restaurado. Primeiro, quebrantamento. Aí você diz assim: irmã, eu não consigo mais nem chorar. Eu não consigo mais nem pensar em Deus, quanto mais orar. E a Bíblia diz que Deus transforma, lá em Ezequiel fala que Ele transforma coração de pedra em coração de carne. Então que você venha se submeter à vontade do Senhor, faça como Jesus ensinou, entre no seu quarto, dobre os seus joelhos e diga: Senhor, me quebranta. Tem um salmo que ele serve de grande ajuda nesse momento que você não consegue orar, que você não consegue chorar na presença de Deus. O seu coração está, né, como a Bíblia fala, você está de dura cerviz. Você precisa ler esse salmo. É o Salmo 51 que vai falar, né, do arrependimento de Davi. É um salmo que com certeza ele vai te ajudar nesse momento. Então você leia esse salmo, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você e vai te quebrantar. Segundo, esvaziar-se. Você precisa esvaziar-se. Às vezes nós estamos cheios de tanta coisa, como por exemplo um copo. Você pega um copo, esse copo ele está cheio de leite, um exemplo, cheio de leite. Aí você pega água, você derrama dentro daquele copo, só que ele já está cheio de leite. O que vai acontecer? Ele vai transbordar. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos esvaziar de tudo aquilo que impede a gente sentir esse quebrantamento, sentir a presença de Deus, sentir o Espírito Santo bem de pertinho. Então você precisa esvaziar-se de tudo o que está causando impedimento na sua vida. E o terceiro, esse terceiro também ele é bem difícil, mas é possível. É o arrependimento. Nós precisamos estar dispostos a nos arrepender. E se arrepender não é sentir remorsos. O arrependimento é eu admitir que eu pequei. Aí eu sinto dor, eu sinto angústia. E esses sentimentos têm que ser sinceros. Eles precisam ser sinceros. E diante dessa tristeza, eu confesso a Deus os meus pecados e suplico a sua misericórdia e a sua graça.
Esses, irmãos, são os passos que precisamos para restaurar o nosso fervor espiritual. Glória a Deus. Eu espero que aqui nós concluímos, né, a aula, essa 9ª lição. E eu espero que essa aula tenha sido bênção para a sua vida, assim como ela foi para a minha vida. E eu espero que Deus tenha falado de forma poderosa com você, assim como Ele falou comigo. E eu tenho aprendido muito, irmãos. A minha vida, ela tem mudado assim de tal maneira que causa assim admiração, porque tudo isso que nós temos falado, que nós temos aprendido, é real e precisa se tornar realidade na vida de cada uma de nós. Então vamos para a conclusão. Conclusão: o significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. E a gente precisa saber que nós estamos sempre sendo observados. Então, é importante que a gente tenha uma boa reputação. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, eu quero te agradecer, Senhor, por mais este momento, por mais este aprendizado, por mais, Senhor amado, esta lição abençoadora. Pai, eu te agradeço porque o Teu Espírito Santo tem falado conosco através dessas lições, através da Tua palavra, Senhor amado. Eu quero te agradecer, Senhor amado, porque nós somos felizes por causa da Tua palavra, a qual tem nos alcançado diariamente. Pai, eu quero te louvar pela vida de cada irmã, de cada mãe de família. Pai, que tem o seu dia, muitas das vezes, muitos afazeres, muitas coisas mesmo. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que elas venham tirar um momento, Pai, para estarem te buscando, um momento exclusivamente para o Senhor, Pai. É possível, nós sabemos que isso é possível. Dá graça, Pai, a Tuas filhas para que elas venham encontrar nas 24 horas que o Senhor deu para cada uma delas, esse momento para te buscarem, para estarem na Tua presença, para conversarem, Senhor, para ter intimidade com o Senhor. Pai, eu quero te agradecer por essa obra maravilhosa que o Senhor tem nos dado condições para realizar aqui na igreja, Pai, aqui nesta congregação. Quero te agradecer, Pai, pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes. Quero te agradecer também, Senhor amado, pela nossa líder, Osana, Pai, toda a equipe que trabalha na escola bíblica. Quero te agradecer pela vida de todas elas, Senhor amado. Fortalece suas vidas, ajuda, Pai, em tudo, Senhor amado. E hoje, Pai, neste momento, se tratando da lição a qual falou profundamente ao meu coração, eu quero te agradecer, Pai, pela vida do irmão Samuel, Pai, o qual não tem medido esforços, Senhor, para estar aqui realizando esse trabalho, realizando a Tua obra. Que o Senhor venha abençoá-lo de forma poderosa, Senhor amado, respondendo às suas orações, realizando, Senhor amado, tudo aquilo que ele tem pedido para o Senhor. Pai, eu preciso, Deus amado, agradecer por isso, Pai. Muitas das vezes a gente é ingrato com as pessoas que estão o tempo todo, Pai, do nosso lado, nos ajudando, trabalhando em prol da Tua obra. Mas neste momento eu te agradeço pela vida do irmão Samuel, pela vida de toda a sua família, que o Senhor venha recompensá-lo de forma maravilhosa, Deus, em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor amado,
por todas as famílias deste local, por toda a tua igreja que se reúne às quintas e aos domingos aqui nesta comunidade. Eu quero te louvar, Senhor amado, pela vida de todo o povo de Deus, de toda a igreja, a qual um dia o Senhor vem buscar. E que o teu nome será glorificado, Senhor, por cada uma dessas vidas que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço nesta hora e te agradeço. Amém.